Esse é mais um programa Inova Logística, da Tecnologística. Hoje estamos com o Maurício Pastorello, que é o nosso apresentador desse programa, profundo conhecedor da logística, grande nome do nosso segmento, e que temos hoje também o prazer da companhia do Ricardo Melchiori, também com uma longa carreira na área de logística e que hoje é um consultor e especialista em ISG. ISG, então, será o tema dos nossos próximos programas, não sei quantos serão, mas sei que esse é um assunto que está impactando muito as empresas de um modo geral e as de logística em particular. Então, eu espero que essa série traga conhecimento e abertura para todas as empresas do mercado em como se posicionar nesse assunto que está efervescente no momento. Maurício, passo para você. Por favor, conduza aí o nosso assunto. Tenho certeza que será muito útil para os nossos ouvintes e leitores da Tecnologística que nos acompanham aí nas redes, no YouTube e nas outras mídias sociais. Olá, Shirley. Olá, Ricardo. Olá a todos os nossos ouvintes, espectadores e leitores, né? Mais uma nova hoje falando de SG. SG é um tema, eu não vou falar que está em moda, porque moda é uma coisa que passa, né? Sim. E o ESG veio para ficar, tá? Sim. O problema é que o ESG hoje é visto de uma forma muito diversa nas empresas e eu diria de uma forma, às vezes, até superficial. Então, a gente convidou o Ricardo para falar um pouco, né? O Ricardo é, conhecedor do assunto, mas o Ricardo é engenheiro mecânico pela Mauá, né? Com várias especializações em transporte e distribuição e supply chain. E também em administração, economia, finanças. Se eu fosse falar aqui o que o Ricardo já estudou, vou ficar 2 horas e meia, a gente não vai falar disso, né? Fora isso, ele tem mais de 35 anos de experiência em provedores logísticos, empresas, outras empresas também, mas com uma carreira de sucesso na área de logística e supply chain, né? Como provedor logístico principalmente, né? Entre elas, eu posso contar da Seva, da TNT, da Atlas Logística, né? A Alcoa, e hoje ele é o diretor da Boticário Soluções, tá? Então, bem-vindo, Ricardo. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Maurício, Shirley, um prazer estar com vocês aqui, né? Se reencontrando, mesmo que não presencialmente, mas quase aqui, porque a gente está se vendo, né? Então é muito bacana esse contato e o tema, né? O tema é apaixonante, né? Tem bastante coisa, realmente é uma série, dá para fazer uma série enorme, porque tem muita coisa, principalmente no impacto no setor aí de logística que a gente já atua há bastante tempo, né? Complementando, Maurício, além desses cursos, eu fiz um MBA na Poli de Gestão e Tecnologia Ambiental em 2014 até 2017 ali, justamente para me aprimorar, né, nesse entendimento, né? Então, eu já atuo com sustentabilidade aí, eu sempre fui um apaixonado por isso, né? Eu registrei um domínio lá no começo dos anos 2000, um domínio de internet que chamava Ecoleta, entendeu? Então eu já tinha isso meio que no DNA aí, né? Então agora só mais enfático, justamente porque não é uma moda, é uma necessidade e uma premissa de negócio hoje, né? Para qualquer empresa. Eu ia falar exatamente isso, né? Hoje em dia, no nosso ramo, tanto os fornecedores, muitos fornecedores, como muitos, não vou falar embarcadores, mas vou falar utilizadores de provedores de serviços, procuram conhecer mais, principalmente os grandes, quais são as políticas de ESG que as empresas têm para que estejam alinhados com as políticas deles, né? Exato. Então, passa a ser uma necessidade o entendimento disso. Na Europa se fala muito de sustentabilidade,
nos Estados Unidos também se fala de sustentabilidade, e eu acho até que no Brasil a gente está um passo à frente, porque a gente já começou a falar de ESG desde o começo, tá? Uhum. E eu queria, então, falar um pouco, uma coisa que é a minha opinião, né? Que não deveria chamar ESG, mas deveria chamar GE, né? Por quê? Porque quando é Environment, Social e Governance, a governança tem que vir primeiro. Porque não adianta nada se fazer alguma coisa se não houver governança, se não houver comprometimento. Eu queria que você falasse um pouco, começamos a falar sobre ESG, vamos começar pelo último, que é o G, que na verdade é o primeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a governança é nesse processo, tá? E a importância da governança. Sim, essa palavra, né, governança, né, ou seja, ela hoje em dia está mais difundida, mas nada mais é do que a gente controlar e ter domínio daquilo que a gente se propõe a fazer, em todos os setores, né, em todas as questões, né? Quando a gente estuda, a gente tem que ter a governança lá da responsabilidade nossa de estudar para fazer prova, para passar de ano, né? Tudo, a vida toda é essa, nos processos de qualidade. E nessa questão aí do ESG propriamente dito, é óbvio que a governança ela é fundamental. Não adianta eu ficar só pensando na parte ambiental, né? Pegar uma empresa de transporte, comprar caminhão elétrico, né? Meia dúzia lá, fazer alguma campanha com alguma creche regional lá, e tudo isso ser superficial, eu não ter governança sobre isso, ou seja, qual o impacto real, isso se perde ao longo do tempo, né? Porque, na verdade, o que tem que garantir é que seja perpétuo, né? Ou seja, uma vez que eu implemento uma boa prática, alguma coisa que vai em linha com esses três pilares, eu consiga perpetuar. E aí a governança ela é fundamental, né? Ou seja, governança para garantir que os outros dois pilares sejam executados e a governança do negócio propriamente dito, né? Então, eu falo muito com relação a isso. Não adianta eu falar que eu vou ter caminhão sustentável, que eu vou ter trabalho social, e eu falo para o motorista lá, não, pode passar, fugir da balança aí, porque está com excesso de peso. Então, eu também não estou sendo correto nesse aspecto, né? Então, assim, isso tudo é governança, né? Faz parte do negócio, né? Ou seja, da cultura. Então, Isso que eu ia colocar. Você está falando é que a governança ela não é simplesmente, né, o mandar fazer. Não é o mandar fazer. A governança é simplesmente incutir isso dentro da empresa para todas as áreas, seja o motorista, seja o porteiro, seja o executivo, né? Sim, e ter um plano, né? Ter um programa, ter um plano que as pessoas entendam o que está sendo feito, né? E abracem isso na cultura de fazer, não é? Exato. E a cultura é fundamental, né? Uma empresa de logística é uma empresa de serviço, é uma empresa de pessoas. Comprar caminhão e alugar armazém é fácil, né? Isso aí é só ter dinheiro e ir lá, faz financiamento, é fácil. O problema é fazer tudo isso funcionar de forma concatenada e com a sustentabilidade propriamente dito, né? Ou seja, como eu governo tudo isso, né? Como é que eu trato tudo isso de forma... E aí pessoas são fundamentais nesse... Ou seja, é o capital principal aí na área de serviços, né? Ou seja, todo tipo de serviço. E logística é serviço e é de muita mão de obra. Então, treinar, capacitar, explicar esses pilares, o porquê do E, do S e do G, ou seja, focar no S para garantir o G, é isso, um garante o outro, entendeu? Então eles têm que... E aí é óbvio que rege tudo é a governança, né? Ou seja, vamos pensar numa orquestra, né? Numa orquestra tem todos os instrumentos ali, cada músico é especialista no seu, né?
a partitura está ali, mas por que tem o maestro? O maestro tem que é para dar governança, né? Ali onde, no todo, no processo todo, né? Ele enfatiza um instrumento, ele aumenta o tom de um instrumento quando um está mais fraco, né? Para conseguir, de forma que o público, que é um stakeholder, né? Uma parte interessada, né? É o público, ele não percebe. Então, mas ele consegue conduzir o todo e depois, nos bastidores, né, ele fala, olha, você, o Ricardo, você que aí é do violino, não estava legal, tem que melhorar. Para quê? Para que no próximo ele não tenha que corrigir. Essa é a governança, analogamente, do que tem que ser feito nessa parte dentro de uma empresa, seja ela qual for, né? Essa é a minha visão. Tá? Dentro do nosso mercado, que é o mercado de logística, né, nós estamos muito acostumados aos indicadores, aos KPIs, os famosos Sim. indicadores KPIs, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, exatamente da governança, em estabelecer as práticas de conformidade e de KPIs dentro do processo de ESG. Como que isso é, né? Como, para que, por que fazer isso e como fazer isso, tá? Exatamente. Bom, é fundamental isso. Pessoal de logística está acostumado com KPI, ou seja, isso é a página 2 do livro da logística, lá, KPI. E no ESG não é diferente, né? Ou seja, em cada pilar eu tenho que ter os indicadores, eu tenho que ter esses pilares, essas, né, ambiental, social e a governança, ligado à estratégia da empresa. Não dá para andar desconexo com a estratégia da empresa. Então lá, no planejamento estratégico, eu tenho lá, vou criar um mapa estratégico, vou fazer análise SWOT lá da minha empresa, minhas fraquezas, minhas fortalezas, e vou encaixar tudo isso, vou transformar em indicadores, e eu vou ter que medir, né? Para mim, garantir a governança, né? Medir e ver aí o real impacto, né? Aí existe a matriz de materialidade, né, no ESG, que é algo importante. O que quer dizer isso, tá? É algo que você relaciona a importância do negócio e o impacto com os stakeholders, né, com as partes interessadas aí, interna e externa, né? Porque a gente tem, eu gosto de dizer que num operador logístico a gente atua principalmente com 3 partes interessadas, 3 stakeholders. Um é o cliente, obviamente, né? O outro são os fornecedores, que o operador logístico vive muito de fornecedor, porque ele sozinho não faz tudo. E a sociedade, né? A sociedade que é o terceiro aí. Então, a gente tem que atender às demandas, necessidades de cada um desses stakeholders, né? E ligado ao negócio. Então, essa matriz de materialidade é ela que vai elencar. Bom, é importante a parte ambiental da frota? Sim, é importante para o negócio e é importante para a sociedade que está ali do lado, porque se sai um caminhão poluindo ali na região onde está o armazém, por exemplo, isso tem um impacto ali na sociedade. Então, a gente tem uma série de questões, né? Diversidade, de pessoas, né? E uma série de coisas. Então, você cria essa matriz e aí, atrás dela, vem os KPIs para você conseguir medir se eu realmente estou fazendo uma ação e está tendo um impacto numa parte interessada. Então, isso é fundamental. Mas não só criar o KPI, tem que ver a importância dele, o que ele realmente é, a relevância dele, por isso que chama o key, né? Ou seja, o chave, né? Porque o pessoal esquece isso, né? E aí o impacto para depois tornar isso algo com materialidade realmente, né? Ou seja, não ser um greenwashing aí como tem muita coisa que a gente vê aí, né, em todos os setores. O greenwashing, só para quem não está acostumado com uma palavra,
fazer alguma coisa, mas é uma coisa só, tá? Então ela está solta dentro da estrutura, né? E exatamente nessa linha, né? Eu queria que você falasse um pouco do seguinte: a governança, além de ela estipular, determinar quais serão os objetivos, quais serão as estratégias a serem escritas, né? E acompanhar o que acontece, como que as empresas devem se organizar, principalmente operadores logísticos, para que, importante na governança, né? Para que essa cultura se perpetue e para que seja um tema constante a ser avaliado pela equipe, a ser avaliado por todos, né? Como é que as empresas se estruturam? Como é que é o normal das empresas? Criar uma área, criar uma comissão? Como é que a empresa se estrutura para isso? Eu sugiro que crie um comitê, né? Ou seja, é óbvio que tem que ter alguém ali que puxa, que é o líder ali e tal, né? Como qualquer comitê, né? Mas não necessariamente um departamento, né? Não é necessário ter um departamento, porque na verdade o processo tem que fluir dentro da companhia. Então, um comitê multidisciplinar com pessoas de várias áreas, de operações, da parte administrativa ali, financeira, recursos humanos, tal, tem que juntar o expertise ali e trabalhar, estudar, né? E esse comitê se preparar, vamos dizer assim, e estar discutindo assuntos que eles vão levar para a alta direção ou para um conselho, né? Então, a gente tem muito na cabeça que conselho é coisa de empresa cotada na bolsa, né? E não, né? Hoje em dia é um conceito que vem destoando, vem despontando, né? Na verdade, mais e mais, que é o conselho consultivo, né? Ou seja, para empresas aí por exemplo, eu sou conselheiro consultivo de algumas empresas, né? Então, empresas que são limitadas, não tem ação na bolsa, não tem nada, mas a gente trabalha de forma ajudando na governança, né? Então, esse comitê de ESG, ele tem que verificar todos os processos, rodar ali os KPIs, ele administrar isso, porque parte vem da frota, parte vem da operação de warehousing, parte vem do financeiro, né? Tem uma série de questões e levar os temas, né, para a alta direção, e aí, se tiver um conselho ali que apoia essa direção, ali eles tomarem as decisões e tratarem os temas relevantes, né? Porque governança é algo que permeia a empresa toda, mas é fundamental que é a alta direção que dá o tom, né? Ou seja, é ela que tem que garantir que o processo todo está correto, né? Então, quando surgiu essa questão do ESG, que não é nova, né? Vamos dizer assim, essa questão de sustentabilidade, de governança, pensar no social, pensar no meio ambiente, tudo isso já não é novo. Mas ela tomou uma ênfase grande em 2020, quando o CEO lá da BlackRock, que é um grande fundo de investimento, né, Larry Fink, falou, olha, ESG, ele fez lá uma carta aos CEOs, né, das empresas, ó, ESG agora é importantíssimo para nós, a gente vai olhar isso com muita atenção. Bom, como quem tem dinheiro, né, aquilo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, o mercado financeiro todo e das empresas começaram a ter juízo. A verdade é essa. E aí enfatizou, porque no futuro vai ter crédito mais baixo quem tem boas práticas. Isso vai chegar aqui, entendeu? Vai chegar e vai chegar rápido, né? Por isso essa questão toda. Vai ter empresa que não vai ter crédito, vai ter empresa que num bid ela vai ser desqualificada porque ela não tem as boas práticas ESG. Porque a companhia, né, o contratante lá, como você comentou inicialmente, ele precisa disso, porque ele geralmente é uma empresa cotada em bolsa internacional. Então, ele precisa garantir. Para ele garantir, ele precisa ter toda a cadeia dele conforme, vamos chamar assim, né? Legal.
Essa é um desafio, e é exatamente a minha próxima pergunta, é sobre desafio, né? Porque o desafio hoje, quando a gente falou em qualidade, você falou no começo, né? A gente teve na década de 80 e 90, né? O boom da qualidade. Tudo tinha que ter qualidade. Foi incutindo a política de qualidade. E Exato. hoje não se discute mais qualidade, porque qualidade é intrínseca do produto, tem que ter. Tá? Exatamente. E eu entendo que o ESG vai por esse caminho também. Vai pelo caminho de estar intrínseco na cultura e dentro da empresa. E a minha pergunta agora é, para os operadores logísticos, quais seriam os maiores desafios que eles vão enfrentar daqui para frente? Não precisa falar, quer dizer, do cliente a gente já sabe. O cliente vai chegar lá e falar quais são as suas métricas, quais são os seus objetivos, quais são a sua estratégia, como é que funciona e tudo. Mas dentro dele, qual é o desafio maior que ele vai ter que enfrentar daqui para frente com o ESG? Bom, Né? é uma jornada, tá? Então não é vai ser um crescente, tem várias etapas, como foi o processo de qualidade, né? Aculturar, vou melhorando, a tal da melhoria contínua lá. Então esse processo também vai ser uma evolução contínua, né? Não vamos falar melhoria, mas evolução contínua. Quando a gente fala de boas práticas e políticas de ESG, e a hora que a gente fala de logística, a gente fala muito, está muito intrínseco a questão do transporte, né? Porque mundialmente, e o Brasil ainda com um grau acima do que do resto do mundo, toda a movimentação logística ela está baseada em combustíveis fósseis, né? Então, assim, é o diesel que é o que movimenta tudo, né? O veículo elétrico que está aparecendo aí, mas ele é muito pequeno e ele tem alguma aplicabilidade também só na região urbana, né? Porque ele não consegue, ele não tem capacidade, não tem veículos, né? Ou seja, tecnologia para fazer as grandes distâncias e a gente tem grandes distâncias aqui. Então, dentro pegando a cadeia, né? A hora que a cadeia de suprimentos, né? Então você pega lá o dono da carga, né? O contratante, o embarcador, né? Ele tem lá dentro da operação dele que garantir lá o escopo 1, o escopo 2, o escopo 3 lá das emissões. Vamos falar em emissões. O escopo 3 é todo mundo que ele contrata, ou seja, os operadores logísticos. O operador logístico que tem caminhão próprio, ele, por sua vez, tem o escopo 1 no caminhão dele próprio, porque é a produção dele, então ele tem que controlar, mas tudo que ele subcontrata, e ele subcontrata muito, ele tem que controlar porque é escopo 3 para ele, que é 1 para o subsequente e assim vai. Essas camadas, né, são N camadas, né? Garantir tudo isso é extremamente difícil. Então, hoje, né, existem pesquisas aí, uma consultoria de Boston, lá, Boston Consulting Group, lá fez uma pesquisa, acho que foi ano passado, com empresas, perguntando, embarcadores, empresas multinacionais, nos relatórios que vocês reportaram de controle de emissões, tudo, nos 3 escopos, qual é a certeza que vocês têm do escopo 3? 9% só dos entrevistados falaram que tinha alguma certeza, o resto não tem certeza alguma. Eles reportaram porque algum provedor passou alguma informação e ele reportou, mas ele não garante que aquilo é fidedigno, que aquilo está sob controle. Aí está o grande desafio, porque um depende do outro. Por isso, o trabalho em rede, o trabalho colaborativo, que também é outro jargão aí, outra coisa do mercado, a logística colaborativa, eu trabalhar em parceria com o meu fornecedor. Por isso que eu gosto de dizer que o fornecedor ele é parte interessada e ele faz parte da estratégia de um operador logístico. É fundamental. Então, o grande desafio, Maurício, é esse, é como eu garanto que aquilo que eu estou reportando no meu
GRI lá no meu relatório, é real, é verdadeiro, né? E aí, por isso, consequentemente, eu tenho governança sobre aquilo lá. Então, é um desafio enorme, é uma jornada longa, tá? Mas que, como qualquer jornada, tem que começar. Não... Como você falou, não adianta comprar 5 caminhões elétricos e falar que está fazendo, porque isso é nível 1 e você está fazendo parte. Exato. Então é uma parte do 1, então, é parte do escopo 1, exato. Quer dizer, e ainda tem o escopo 3, que é muito mais complexo, porque são todos os seus subcontratados e fornecedores, né? Exato. E a gente sabe, né, pela nossa experiência na área de transporte, que o número de subcontratados sempre é muito grande para transportador. É muito grande, o nível de quarteirização é enorme, né? Porque eu, operador, contrato uma transportadora que subcontrata um caminhoneiro, né? Exatamente. Então, assim, aí a gente chega num outro problema sério que nós temos, né? Da idade da frota brasileira, né? Então, ou seja, a frota de transporte brasileira ela é extremamente velha, né? Precária, né? A idade média é 20 anos, né? Se você vê, e é a questão da média, né? O que é média, né? Tem caminhão muito mais velho, né? Para dar 20, imagina, tem caminhão. É só a gente olhar os Mercedes 1113, 1313 que a gente vê na rua, eles são caminhões da década de 80, né? São da década de 80. Não, o última série é de 80. Então, assim, eles têm 40, 50 anos e estão rodando aí. Tem segmentos da indústria que utilizam esses caminhões, né, muito ainda, né? É óbvio, a indústria de ponta, com tecnologia e tal, não usa. Mas a gente está falando no todo, né? Porque a gente vive no mesmo planeta, né? Então não adianta eu falar, tudo bem, eu tenho que fazer a minha parte. Mas, na verdade, eu tenho que mudar o cenário como um todo, senão não adianta nada, né? Vamos dizer assim, tenho uma coleta seletiva que eu faço, mas se você não fizer, o resultado para a nossa comunidade não vai ser suficiente. Então, esse é o desafio, entendeu? Engajar tudo. Por isso que um programa como esse aqui, né, com essa iniciativa da Shirley aí, com a tecnologística, é interessante porque é disseminar as visões, ou seja, cada um é uma sementinha ali, é um tijolinho de cultura que a gente vai construindo o alicerce da casa, né? Da nossa casa, que é onde a gente... A gente não pode esquecer de falar que, obviamente, tudo isso representa aumento de custo, tá? Isso representa um impacto inicial no operador de aumento de custo. Porque a partir do momento que ele não contrata mais aquele caminhão de 50 anos, onde ele paga um preço mais barato, e vai contratar um caminhão com menor emissão e mais novo, né? É óbvio que ele vai estar tendo uma alteração nos seus custos, né? Mas isso tem que ser encarado do mesmo jeito que qualidade, né? Eu tenho que falar sobre isso. Por quê? Porque daqui a pouco ninguém mais vai querer contratar alguém que tem um caminhão de 50 anos, tá? Entendeu? Então, é uma coisa natural. Não. É que se um começar a fazer, todo mundo faz, né? Quando não tinha qualidade, todo mundo reclamava. Aí começou a ter qualidade, quem não tinha, teve que correr atrás. Por quê? Porque só se comprava produto que tinha qualidade. Sim. Entendeu? Começou coisa. Você vai lembrar bem, no final da década de 70, começou isso. Aí começou a ser obrigatório ter isso. Né? Exato. Então, o teu cliente chegava e falava: você tem isso? Não, então eu vou contratar outro. Era pré-requisito. Né? Então, muita gente não investiu na época em isso, só que aí não teve jeito. Teve que fazer qualidade, teve que fazer isso, teve que incutir cultura. Eu queria falar sobre isso. Vai acontecer a mesma coisa, né? Na verdade, então, aí a gente tem também um entendimento, às vezes, errôneo, superficial, de que é mais caro. Porque, assim, hoje, né, indo para um outro viés, a gente tem a tabela mínima de frete, que é um outro, né, outro assunto. A tabela mínima, ela não
apesar ela é baseada, toda o cálculo dela, toda a estrutura dela é no caminhão 0 km, que é uma distorção. Só que ela se aplica no caminhão de 40 anos, no de 20, no de 10, no de 5, no 0 km. Então, o frete que eu tenho que pagar para um caminhão de 40 anos e um caminhão 0 km que saiu da concessionária ontem é o mesmo, como custo mínimo. E o custo mínimo, como ele baseia no caminhão zero, ele não é mínimo. Ele é um frete quase, tá, do mercado. Então, assim... É uma realidade, né? Ele é uma realidade. É uma realidade. Aí, essa questão, eu vou pagar menos usando um caminhão velho, não é uma verdade. Nem sempre. Por outro lado, o que é o grande emissor de gás de efeito estufa no setor de logística? É o diesel queimado. Se eu economizar diesel, que é 30%, 40% do frete, eu vou emitir menos CO2. E vai ficar mais barato, certo? Porque eu gastei menos. Então, nesse aspecto, a sustentabilidade ela é mais econômica, porque a premissa, no caso do transporte, é eu emitir menos CO2. Se eu vou emitir menos CO2, eu tenho que queimar menos combustível. Então, se eu vou queimar menos combustível, eu vou gastar menos dinheiro com diesel. Então, é o contrário. Aí você fala, poxa, mas e aí? Como é que faz isso? Vamos pensar. Quando a gente vai na logística ampla, daí você pega CDs, né? Não vamos só pensar em caminhão, né? Mas eu vou colocar CDs e vou fazer um empreendimento de CDs, né? Nós resolvemos abrir uma real estate aí, vamos construir CD e vamos... tá bombando, né? A Shirley falou, pô, tá bombando, vamos fazer isso. Beleza. Onde a gente vai pôr o CD? Tem infraestrutura para aguentar mais um CD, mais uma quantidade de caminhões ali rodando? Aí não tem. É só você pegar a região de Cajamar ali, você já deve ter andado, tem um trânsito enorme. O que é trânsito? Trânsito é baixa eficiência no transporte. Aí eu estou poluindo mais. Eu estou poluindo mais porque os caminhões estão andando com velocidade maior por causa do trânsito. Então, você vê que é tudo encaixado, né? Ou seja, a logística de armazenagem com a de transporte, porque... E aí, o grande segredo é otimizar o processo. Então, por exemplo, a gente é do ramo, a gente sabe. Ah, não, caminhão aí... Não, negocia lá que tem 12 horas de free time, não vai ter estadia. O que quer dizer isso? É que é ineficiente o processo do armazém. Toda vez que o processo é eficiente, ele é mais econômico e, consequentemente, ele é mais sustentável. Então, antes de fazer investimentos em frota, em mudar uma série de coisas, se a gente trabalhar só na melhoria do processo, já vai ser mais sustentável, entendeu? Menos tempo caminhão parado, caminhão fazendo mais, produzindo mais, caminhão não andando vazio. Caminhão andando vazio é um contrassenso, porque, na verdade, está poluindo e não está gerando riqueza, que é o frete, né? Porque está andando vazio. Então, assim, como a Shirley falou, dá para discorrer aqui, a gente fazer... Horas e horas. Horas e horas. Dá mesmo. Então, E olha, tenho certeza que todos os nossos ouvintes aí, quem está nos acompanhando, adorou todo esse papo. E dá para perceber que a gente vai conseguir fazer essa série muito rica, com muita informação, né? Eu tenho certeza disso. Eu só queria concluir, Chico. Então, é um mito que fica mais caro aplicar o ESG. Tá? É um mito que o Ricardo acabou de mostrar que não é uma realidade. Então, começar a trabalhar é importante. O pilar da governança, eu queria concluir a minha parte, para passar para você, caso você tenha mais alguma dúvida aí, obviamente, do Ricardo, é que o pilar da governança, se a governança não der o tom, não der estratégia, não incutir na cultura da empresa, não colocar no seu planejamento estratégico, não
criar os indicadores, ou indicar a criação de indicadores e acompanhar, não há processo de ESG que vai sobreviver a isso. Tá? Então, é o pilar, talvez, que eu considero mais importante, que a alta direção da empresa, que a acionista, que a alta direção esteja realmente incutida nesse negócio. Mas, Ricardo, por favor, aí a gente passa para frente. Não, acho que você concluiu brilhantemente. Não é um mito essa questão que é mais caro e a governança é fundamental. Acho que o recado de hoje aqui, né? Com certeza, Ricardo, Maurício, foi uma aula muito interessante. Eu espero que os leitores e ouvintes da Tecnologística concordem comigo, que isso é um aprendizado muito rico, que a gente possa servir de informação para quem está enfrentando, e eu percebo que algumas empresas estão enfrentando esse problema de por onde começar, o que eu faço primeiro, né? Então, o objetivo dessa nossa série, dessa nossa reunião, é exatamente passar conhecimento para as pessoas que militam nesse mercado e que ainda estão precisando de todo esse conhecimento. Obrigada, Ricardo, obrigada, Maurício, e voltaremos em breve com mais sobre mais uma conversa sobre esse assunto. Okay? Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado.